gostei do padrão convencional. Eu gosto de ver o mundo de uma forma diferente. Meu pai era colecionador de carro antigo. Eu nasci praticamente dentro de um carro. E as pessoas têm uma paixão muito forte por carros e motos. É incrível, sabe? E fazer parte desse universo é muito louco. Baba. Ayara. Gringo. Chiriquiti. Querido Samaya. Vamos lá. Raba. Hã? Raba. Caipirinha? Cinema. Várias Cinema. gostosas. Seus gringos safados, vocês só conhecem mulher. Raba. Vocês tinham que conhecer os carros brasileiros. Raba. Rabababa, nada. Hoje eu encontro o Sérgio, que além de colecionar brinquedos nacionais, está cheio de peças raras pra galera que curte carros, como o raríssimo o Irapuru, com motor de caminhão GM. 0 a 100 na primeira marcha. Eu tô indo conhecer a história da Gurgel, indústria revolucionária e brasileira de carros, do gênio Amaral Gurgel. Dr. Gurgel, a gente pode fazer um paralelo dele com Santos Dumont. Santos Dumont é o pai da aviação, Gurgel é o pai do automóvel brasileiro. Eu colo na Superfibra, empresa especializada em fibra de vidro que já foi concessionária da Gurgel. Tô entrando aqui no túnel do tempo, velho. Os brinquedinhos de época, foda. E o cara aqui não é criança não, viu? Carrinhos nacionais. E aí? Tô aqui, mano, viajando aqui no túnel do tempo, mano. Legal. A sua paixão é isso, brinquedo e carro. É. Que eu sei é isso. Quem gosta de carro antigo, gosta também de brinquedo em geral e vice-versa. Muito legal. E aqui é só nacional, só indústria brasileira. Comecei a ver que as pessoas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, davam valor para a produção de brinquedo deles, né? Eu tinha colecionadores, encontros especializados, jornais. Eu comecei a estudar o assunto, comecei a comprar brinquedos. São 25 anos já, quase 30 anos. É interessante, olha, mais transportes, melhores transportes. Esse é um Papa-Fila. CMTC. CMTC, 1957. Ou seja, quase 60 anos atrás já se falava em melhores transportes. Olha aí. Esses carrinhos, as crianças andavam com ele. Pagava, dava 5 voltas. Cara. Tinha muito na praia, isso, em Santos, Guarujá. Isso. Eles faziam aquelas pistas de... Muito bom, mano. Esse aqui é o Irapuru, não é? Irapuru e o Puma. E o Puma. É. Ah, e agora... Puma Spider. Agora nós vamos ver ele tamanho grande. Tamanho 1 por 1. A garagem do Sérgio é um verdadeiro museu de carro brasileiro. Mas por onde andará o jovem zumbi, hein? Agora eu tô indo lá numa garagem, tem vários modelos, e eu quero conhecer bem eles e mostrar direitinho, cada detalhe. Nada melhor do que trazer uma pessoa que conviveu com o Gurgel. Costumo dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Gurgel por causa dessa genialidade, criatividade, essa coisa fantástica que ele tinha. Então, foi uma pessoa realmente arrojada, inovadora. Mas a característica, né, dos veículos produzidos por outras empresas era você montar uma carroceria em cima de uma plataforma de algum fabricante. O Gurgel, ele começou dessa forma também,
mas avançou, criando a própria mecânica, criando um motor Gurgel. Essa coisa de carro popular, por exemplo, no Brasil, é uma coisa que ele lançou. A evolução de todos os projetos dele finaliza com esse projeto de carro popular que ele chamou de Projeto Delta. Previa que você tivesse montadoras descentralizadas, né, uma em cada região do país, produzindo carros com características regionais. Para que eu vou produzir um carro com isolação térmica, gastando material, enfim, numa região norte ou nordeste, onde você tem um clima quente? As montadoras locais finalizariam o carro de acordo com as condições do local, poder aquisitivo, condições climáticas e enfim. O Nuno é uma pessoa apaixonadíssima por Gurgel. Ah, já tô vendo o Gurgel ali. Bom dia. Opa, você que é o Nuno. Nuno, tudo bem? Tudo bom, cara? Nuno, Lucas. finalmente. Beleza? Prazer, Lucas. Deixa eu apresentar o cara que você já Que conhece. eu já conheço só por telefone. Por telefone, trocando ideia, pessoalmente. Fazia tempo que você não via assim de perto? Não, com essa característica aqui, com essa preservação, não, tá de parabéns. Muito bem cuidado, 100%, né? E esse é um dos últimos anos, 95. Lindos, né? Foi um dos últimos a sair da... Ele tá na lista entre os últimos que saíram da Os fábrica. últimos saíram da fábrica. E pra manter esse carro até hoje, Nada. Não Isso dá daí, bucha. a gente brinca assim, quebrou uma peça, você vai na padaria e compra. não tem erro. Não tem erro, esse daí É pra sempre. é pra sempre. Nos regimes comunistas, né, quando tinha aquelas guerrilhas, etc., Cuba, algumas guerrilhas na África, os governos compravam um carro Gurgel justamente para não usar Jeep americano. Ele vinha de um país neutro. Exatamente. Esse aqui é um carro revolucionário. Tem um monte ali atrás ainda. Esse aqui é o Olha, brinquedo bom do dia a demais dia. aqui. Esse aqui é o dia a dia. Tô com as coordenadas numa oficina que tem uma história muito louca com Gurgel. Chama Super Fibras. Eu vou conhecer o seu João, que há 35 anos mexe com esse tipo de carro. Como que é esse balanço entre o metal e a fibra? Essas Na diferenças? realidade, para quem usa, por exemplo, em maresia, fora de estrada, que é terra ácida, é um carro que dura 5, 6 vezes, até 10 vezes mais que um carro de lata convencional. Inclusive, na época, a Gurgel dava uma garantia de 100 mil quilômetros ou 5 anos contra quebra e torção do monobloco do carro. Certo. É um carro resistente realmente. Realmente resistente, muito louco. Desde que a fábrica acabou, você continuou trabalhando, restaurando, esperando que realmente desse alguma luz que voltasse a Gurgel, como apareceu de uns que ia montar a fábrica, até hoje não montou nada, né? O Dr. Gurgel tinha uma intenção também de continuar, mas infelizmente ficou doente. Certo. Acabou não dando certo o prosseguimento da ideia dele, né? Você também defendia a causa, Defendia a Gurgel. causa também. Era bem legal, né? Porque era um negócio nosso, era brasileiro. Verdade, né? é Era verdade, uma mesmo luta brasileira. Direto do túnel do tempo, galera. A coleção de brinquedos nacionais do Sérgio é algo comovente. Imagina a emoção de conhecer os brinquedinhos de gente grande que o cara tem. Que louco. Aqui é tudo made in Brasil. Todos brasileiros. Aí sim. Eu gosto de carros brasileiros e que eles tenham alguma importância histórica. Né? Puma 68, que é o primeiro Puma Volkswagen. Só existem 4 Pumas 68 hoje em dia restaurados. Esse é o único que tem o painel original de alumínio. Essa roda é dela, tudo. A roda Isso é da muito Kombi louco. do 68, que depois que saiu a roda esportiva. E me fala o design brasileiro, no caso dos carros, você acha que está muito longe dos gringos? O que você acredita? Você diz dessa época, né? Acho que essa época está seguindo uma tendência mundial, né? Que essa frente afinada, bolha no farol. Sim, sim. Só o Irapuru que ele está um pouco adiante da sua época. Tanto que ele é um carro muito inovador para a época. Você tem, inclusive, 2 anos depois, foi lançado na Inglaterra, o Jensen Interceptor, que é exatamente igual. Eu tô na garagem do Nuno, tendo uma aula com o Lucas sobre a Gurgel, indústria de carros brasileira e revolucionária. Esse protótipo eu rodei muito, mas muito com ele, com o Dr. Gurgel. A gente ia para Rio Claro várias vezes com esse carro
Esse aqui é uma evolução do Super Mini, ou uma evolução do Supercross, como queira. Ele é parecido com esse, Sim, né? sim, é uma estrutura muito parecida. Ele passou a chamar isso aqui não de quebra-vento, mas de cata-vento, porque ele abre para fora e capta entendi. o vento jogando Já entra forçado mesmo. Exatamente. Por ser um protótipo, isso daqui, a gente tinha um problema de entrar água. Ainda entra água nele? Não? Ainda entra água nele. Isso Então aí mantém as características de protótipo. característica aqui. original. Esse aqui que modelo que é? Esse aqui é o Supercross. Consta esse carro no salão automóvel amarelo. Inclusive tem foto do Amaral Gurgel com esse carro Tem andando. um modelo igualzinho que tava no... Sim. Eu tô vendo aqui do lado esse outro carro. Isso aqui é fantástico, né? Esse aqui é um Moto Machine, que é uma fase do Gurgel, vamos dizer assim, pré-Delta, quando ele começou a fazer alguns estudos de chassi aparente no veículo. O carro é pesado, então não se acha estranho que o carro anda sozinho. Nossa. Olha, numa época que a gente fala em economia de combustível, carros pequenos, etc. Olha que coisa fantástica, gente. Cara. Nesse carro aqui, você tem isso aqui, olha. Esse aqui é o chassi do carro, é isso aqui, ó. Você desmonta O que vocês estão fazendo? ele inteirinho. Além disso, Vocês já as fizeram portas muito. também saem. Você levanta e a porta sai. Eu não vou fazer isso porque eu emendei o fio aqui Olha do isso que ele tá alto-falante. fazendo, cara. Mas se eu puxar, a porta sai na minha mão. E esse projeto, pra mim, é o mais louco. Tudo de ideia todo. dele. Ah, esse é o motor que você estava me falando no carro já. Exato. 2 bobinas. 2 bobinas, uma para cada cilindro, simplicidade total. E a preocupação dele era realmente desenvolver de forma simples, ou seja, os componentes que ele foi atrás, os componentes que tinha facilidade de achar aqui no mercado brasileiro, a placa do circuito da ignição eletrônica ele fez, não comprou. Então, tem toda essa característica, realmente deu trabalho para fazer, mas o resultado Mas ficou final simples. ficou simples. Pra é isso fazer o aqui. complicado seria simples. Exato. Aí pra fazer o simples ele complicou. Ô Zubi, já dirigiu o Gurgel antes? Não. Então hoje você vai ser a sua primeira vez e no lugar onde eu comecei. Velho, eu tô vendo o chão aqui. Ó, dá até uma sensação de velocidade, meu. Parece um kartzinho. Olha que da hora. Cara, tô adorando isso aqui. Muito bom. Legal, cara. Eu tô acelerando um carro com motor feito pelo Gurgel. Um negócio... Ó, o ronquinho do motor é muito diferente. Eu achava que ia dar muito menos. O carro tem 2 cilindros. Então, seu João, eu aposto que muita gente que está assistindo aí não sabe o que é fibra. Até onde eu sei, são mini filetes de vidro que, juntos com a resina, vão fazer uma superfície muito resistente. É por aí? A fibra consiste no seguinte: existe um material chamado um fio de poliéster com vidro moído que chama-se a manta. É feita uma manta. São fios muito finos, eles são bem rígidos, eles entram na pele e coça bastante. E a gente usa um catalisador, a gente catalisa essa resina, Certo. mistura Com isso, com essa manta, aplica no local, depois que ela seca, ela vai se transformando na parte sólida. sólida. Isso dentro de um molde. Você tem um Ou molde. molde, ou quando não tiver molde, a gente tem que ser um serviço bem artesanal, como eu falei. A gente usa um papelão, usa uma madeira, alguma coisa, para poder tentar moldar o melhor possível depois do acabamento manual mesmo. Certo. Aí depois você vem lixando mesmo, Dando acabamento, da outra camada. E finalmente é a massa plástica, né? Que a gente Entendi. que faz o acabamento final. E como que vocês aplicam isso? A gente faz a mistura, a gente põe numa tábua, num plástico, faz a mistura toda, aplica com pincel. Com pincel, você vai molhando a resina e vai para passando. ficar bem, ficar aquela gelatina. E vai Certo. aplicando no carro, ou no modelo, ou na peça, e vai aplicando com o pincel também. E aí quando seca vira um material super resistente. Bem resistente, ele tem que dar acabamento com lixadeira, com disco de lixa, Certo. para poder dar o acabamento. E o acabamento final, como eu falei, é a massa plástica, que dá Que aí o você... acabamento liso. Bom, é um carro totalmente feito diferente, né? Geralmente o carro é feito de lata, uma lata estampada, e os carros do Gurgel todos eram de fibra. Todos eram feitos dessa forma, que era uma forma bem artesanal de fazer. O Nuno e o Lucas vão me mostrar o chefe, mais uma das doideiras do Gurgel.
chamo ele de quadrado. Ele é quadrado mesmo. Ele é quase um quadrado. Ele tem 3 lugares. Tem 3 lugares. Vamos dar uma volta, a gente 3 lugares conversa em andando linha. com ele. O nome desse carro tem uma história curiosa, né? A filha do Gurgel, Parece que perguntaram pra ela de quem que é esse carro. Foi perguntada na rua. eu acho que é isso aí. De quem é esse? Que carro é esse? Ela falou, é o carro do chefe. Aí ficou chefe, só que é chefe com X. Esse carro era caro de produzir. Ele tinha como característica, se você olhar até algumas linhas dele, etc., acabamento, Eu vi que é farol de Gol. mas o conceito era uma mini Mercedes, vamos dizer assim, Parece. Nossa, é verdade. né? Não é? Você tem uma pegadinha de Ele Mercedes. tem aquela nele. grade na frente, né? Você tem coisas que o Gurgel colocou, vida elétrica, por exemplo. Pô, no Gurgel, nenhum Gurgel tem vida elétrica, só essa Colocou linha. nesse aqui. Painel completo. Painel completo, olha o painel desse carro. O Sérgio me mostra o Puma, carro que fez enorme sucesso no Brasil nas décadas de 70 e 80. Esse é um Puma que saiu muito poucos. É o último que saiu com essa configuração. Você vai olhar aqui, ó, é Puma GT 1800. Você abrir aqui, motor Puma. Vai lá, pá. Você já saía envenenado da fábrica. E isso aqui, que pararam nos novos, saiu isso aqui, né? Depois o pessoal tirou. Tirou. E aqui temos o primeiro, é isso, Sergito? Esse é o primeiro Puma, que é o Puma GT DKV. Por que DKV? Porque o primeiro Puma, ele foi derivado de um carro de corrida chamado GT Malzone. Olha. Ou seja, é o primeiro Puma, né? Demais. E aqui nós temos também a Brasília. Esse é 61. 61. Foi dado esse nome justamente em homenagem à inauguração de Brasília. É um carro muito interessante com linhas europeias, É verdade. mecânica Volkswagen. Olha. Ou seja, o isso primeiro aqui conversível brasileiro. Isso aqui quantos tem no Brasil? Acho que... Conhecido só tem 2. Tô vendo ali o famoso O Irapuru. Irapuru. Nosso pássaro, né? Esse é um... É o carro projetado, desenvolvido no Brasil com a maior potência. Tem um motorzão aí de caminhão. Chevrolet Brasil. Da Chevrolet Brasil, exatamente. Lá. Aqui, ó. Bichão, né? Os mecânicos da Brasinca, né, que era o fabricante, Que louco. Olha o tamanho. mudaram o diferencial, né? Mudaram totalmente o diferencial dele. Novos coletores e 3 carburadores do Jaguar, o carburador SU. Olha. Então, com esse motor de caminhão, ele faz um milagre, que é ele vai de 0 a 100 na primeira marcha. Animal, tô dando um rolê no pássaro o Irapuru, motorzão de caminhão GM e design que foi copiado até na Inglaterra. É nóis, Brasil! Agora estou indo com o Lucas conhecer um Gurgel único, um carro elétrico feito em 1974. Ele está na garagem do Alexandre, em Limeira, no interior de São Paulo. Chegamos. É o endereço que você passou. Vamos ver se está aí o carro. Vamos lá. Senhor Alexandre? Tudo bem? É ele mesmo. Olha aí, ó, a raridade já. É o carro, hein? Acredito. Existe mesmo. Eu achava que era mentira dele. Não. Igual Saci. É 74 esse carro. Olha lá. É só ligar na tomada, já era. A parte eletrônica dele tá tudo aqui, ó. Aqui é a bateria, tá carregando na tomada. Essa bateria é isso? alimenta só o módulo eletrônico. Não é a bateria de tração. Não é a bateria de tração. A bateria de uma tração fica atrás. Aí você comprou o carro. E para você entender como funcionava tudo? Isso foi muito difícil. Na verdade, eu tive que pesquisar muito na internet. Mesmo assim, foram aí 5 a 6 anos de restauração. A gente conseguiria dar uma voltinha nele? Agora, Chavinha aqui. Isso. Posição da alavanca elétrica para ele ir para frente. Certo. Soltar o freio de mão. E é só acelerar agora. E a gente tá andando E já. já tá andando. Não tem que ligar nada, não tem que trocar de marcha. Isso é o legal do carro. Esse aqui é a simplicidade do cara que faz a simplicidade. É isso, meu. É o mais simples. Ainda tem uma característica de protótipo, mas Até o desenho dele é simples. é um carro elétrico, cara. Foi desenhado com régua. Pá, 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 É. acabou. O Brasil perdeu, assim, a única oportunidade de desenvolver, de dar continuidade numa tecnologia nossa. Isso é uma coisa que a gente perdeu e acho que hoje a gente não tem mais condição de recuperar. Ele foi chamado em Brasília e lá foi dito para ele o seguinte, não sei qual pessoa que falou, mas foi dito o seguinte: Gurgel, se você continuar a desenvolver projetos de carro elétrico, você não vai ter mais apoio aqui. Pare com carro elétrico. Esse foi o recado dado. Então, a partir desse momento, ele mudou o rumo do carro elétrico
para essa outra linha de carros que nós fomos ver, que são os carros urbanos, né, populares. Entendi, ele mudou o foco dele. Mudou, porque ele viu que ia ser travado, ele não ia ter condições de continuar esse projeto que realmente, né, é o que hoje é o que está na vanguarda. Em 74 Sim. ele já estava com isso muito avançado. E aí ele saiu desse projeto para fazer um projeto de um carro popular urbano que Exato. também hoje a gente vê de monte. Que é o pai do carro popular no Brasil. Ele acertou naquele. Exato. Eu tive a oportunidade de conviver, de conhecer, de realmente 3 anos passar junto ao lado dele. Assim, particularmente a maior perda foi dele como pessoa. Isso não tem reparo mesmo. Esse que eu sinto mais falta. Sensacional. Carro Bom, divertido, velho. Não vai existir um outro Gurgel. E esse cara, o Gurgel, quanto mais eu conhecia dele, mais eu aprendi a gostar dos carros que ele fazia. É incrível. Demais, cara. O cara parece que ele tinha uma bola de cristal. Visionário, né? Só faltou jogar uma dessa aqui, uma nitrada e já... Aí sim, um Gurgelzinho, Ia ficar imagina. bom. Ixi, se ele conseguisse girar uma dessa aqui, cara, ixi, era só dar no botão com esse cara aqui, ó. Esse cara aí é nervoso. Esse é nervoso. Acho que ia quebrar o Gurgel no meio. Eu acho. Pô, vi cada caranga louca. Tinha um Brasília, Puma, os primeiros, com motor de DKV, o Irapuru, todo de lata, louco, puto visual, design incrível, tá ligado? Só nacional. Você fala, pô, você volta no túnel do tempo, né, mano? As carangas uma mais louca que outra e funcionando.